Civic ou Fluence? Tá na dúvida entre esses dois carros? Tá pensando se pega um carro com melhor facilidade de revenda ou um carro com menor valor agregado e com melhor lista de equipamentos? É essa dúvida que vamos tirar aqui nesse vídeo. Vamos fazer um comparativo completo aqui de custos de aquisição, custos de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, dimensões, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em janeiro de 2023. E conceituando aqui os dois veículos, de um lado temos um Honda Civic LXR 2.0 16 válvulas flex automático 2015, versão top de linha do Civic nesse ano modelo. Do outro temos um Renault Fluence Privilege 2.0 16 válvulas flex automático também 2015 e também aqui em sua versão top de linha. E começando aqui pelos custos envolvendo a compra desses dois veículos, falando primeiro aqui do valor da tabela KBB, que nesse vídeo fará referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Para o Civic ficou em R$ 67.407. Já o Fluence ficou em R$ 56.031. Olha só, diferença aqui de mais de R$ 10 mil já no valor da tabela KBB. E na tabela FIPE, o Civic está avaliado em R$ 74.567, já o Fluence em R$ 57.429. Diferença aqui de aproximadamente R$ 17 mil. Ou seja, para pegar um Civic aqui no mesmo ano modelo do Fluence, tem que desembolsar uma grana consideravelmente maior. E uma vez adquirindo um desses dois carros, você vai precisar fazer a transferência de propriedade deles para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano foi atualizada aqui para R$ 246,81. Você também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela FIPE, que é o maior valor para ambos os veículos, você vai desembolsar para o Civic R$ 75.103,81. Já para o Fluence, R$ 57.975,81 para ter um veículo desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Então vimos aqui que na prática o Fluence tem um custo de aquisição bem menor. Falando agora em custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido a alíquota de 4% sobre o valor da tabela FIPE aproximadamente. Nesse caso, o Civic vai ter um IPVA de R$ 2.982,68. Já o Fluence, R$ 2.297,16. Já a taxa de licenciamento é o mesmo valor para qualquer veículo, que esse ano ficou bem reduzida, pelo menos aqui no estado de Minas Gerais. Foi para R$ 33,66. Seguro. Considero aqui geralmente uma taxa de 5% sobre o valor da tabela FIPE. É uma taxa que se aproxima um pouco mais da realidade da maioria dos perfis de usuário, mas é claro que podem ter variações com certeza. Nesse caso aqui, para o Civic, ficaria em R$ 3.728,35. Já para o Fluence, R$ 2.871,45. Como eu disse, são valores médios, que podem variar também dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para a sua realidade, esses valores de seguro podem ser maiores ou menores. Falando agora em depreciação, pegando o valor deles de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em janeiro de 2020, nessa época o Civic estava avaliado em R$ 57.910, o Fluence em R$ 52.892. Aqui a diferença entre eles era bem menor. Então, diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, no Civic ele teve uma inflação média anual nos últimos 3 anos de R$ 5.552,33, o que dá 7,45%. Já o Fluence, nesse mesmo período, inflacionou em média por ano R$ 1.512,33, percentualmente falando 2,63%.
Ou seja, os números aqui estão refletindo o que de fato aconteceu e o que de fato é. O Civic é um carro muito mais procurado, muito mais valorizado, então é normal que ele tenha tido uma inflação bem mais expressiva comparado ao Fluence. Por isso, hoje também ele está bem mais caro de adquirir. Então, somando aqui toda a parte de documentação, seguro e descontando essa inflação que esses veículos tiveram no seu preço, o Civic vai te custar por ano R$ 1.192,36, o que dá por mês R$ 99,36. Já o Fluence vai te custar R$ 3.689,94, o que dá por mês R$ 307,49. Aqui tá esquisito, né? Porque o Civic tem maiores valores de IPVA por causa do valor de tabela e seguro também bem mais caro. Por que ficou mais barato de manter? Porque o Civic teve uma inflação maior. Quem pegou um carro desse lá 3 anos atrás, ficou com ele por esse tempo e está vendendo agora, tá podendo, né, vamos dizer assim, abater esses gastos que teve com documentação e seguro no valor de venda aqui, né, com essa inflação que ele teve. Mas na prática, se você estiver comprando um carro desse agora e ficando com ele por uns 2 a 3 anos e os carros continuarem a cair de preço como começou aí timidamente nos últimos meses, muito provavelmente você vai vender tanto o Civic quanto o Fluence por um preço menor do que está pagando hoje. Então, para aproximarmos um pouco mais dos custos reais aqui do que seria manter um carro desse por ano, vamos tirar da equação esse valor aí de inflação que esses carros tiveram. E vamos somar aqui só IPVA, taxa de licenciamento e seguro, que é o que de fato vai realmente sair do seu bolso ali todo ano com relação à documentação desses dois veículos. Aí o jogo vira. O Civic vai te dar uma despesa anual de R$ 6.744,69, o que dá R$ 562,06 por mês. Já o Fluence vai ter uma despesa anual de R$ 5.202,27, o que dá por mês R$ 433,52. O principal fator determinante aqui estava sendo a inflação desses dois veículos, bem mais expressivo no Civic. Então, estava tendo um abatimento ali artificial, que você só vai perceber ou iria perceber quando vendesse o carro por um preço maior do que comprou. Mas, como eu digo novamente, a probabilidade disso acontecer também nos próximos 3 anos é bem mais reduzida. A grande chance mesmo é que os carros caiam de preço, estejam menos valorizados daqui a 3 anos. Então, vai ter que colocar ainda um custo ali de depreciação para saber de fato quanto ele vai te custar daqui a 3 anos. Mas aqui, pelo menos nesse somatório, chegamos um pouco mais próximo da realidade de manter esses dois carros com relação a documentos. Falando agora em cesta de peças de trocas periódicas preventivas, como que é manter esses dois veículos? Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, no Civic ficaram em R$ 239,00, no Fluence curiosamente o mesmo valor, R$ 239 também, porém são pastilhas de códigos diferentes. E as do Civic ainda tem sensor de desgaste incluso, que no Fluence não tem. Então, foi apenas uma coincidência. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, no Civic ficaram em R$ 496,00, no Fluence R$ 483. Kit de velas da NGK. As 4 velas para o Civic ficaram em R$ 583,00, aqui ele utiliza o modelo de Iridium, então são velas mais caras. Assim como o Fluence, porém lá utiliza um composto de platina, é um código um pouco diferente. Ficou em R$ 345,00 as 4 velas, então aqui no Civic ficou um pouco mais cara. Já os pneus pro Honda, as medidas aqui são as 205/5017. Encontrei os Michelin Primacy 4 por R$ 3.116,00. Já no Renault, as medidas aqui são as 205/5517, apenas o perfil um pouquinho mais alto. Aqui encontrei os Michelin Primacy 4 Plus
por R$ 2.996. Olha só que curioso, mesmo sendo pneus um pouco mais altos, as outras medidas são as mesmas, ainda assim o Fluence teve preços um pouco mais acessíveis. Falando agora em óleo de motor, começando aqui pelo Civic, a especificação da Honda é a norma 0W20 e esse motor pega 3,7 litros com a troca do filtro. Então cotei 4 litros de um Castrol Magnatec DX API SP 100% sintético. Ficou em R$ 266 os 4 litros. Já para o Fluence, a especificação aqui da Renault é a norma RN0700 e esse motor pega 4,2 litros com a troca do filtro. Então cotei aqui 5 litros de um Castrol Magnatec Stop Start API SN sintético 5W40 e que atende a essa norma RN0700. Esses 5 litros ficaram em R$ 285. Note aqui, no Fluence você vai precisar comprar 1 litro de óleo a mais, então naturalmente vai ficar um pouco mais caro essa manutenção. Falando agora em correia de acessórios, aqui cotei da Gates para ambos os veículos. E não tem tensor incluso, aqui é o preço só da correia. Para o Civic ficou em R$ 129, para o Fluence R$ 86. Falando agora em kit de corrente de distribuição, que não é um item de troca periódica preventiva, nem vai entrar no somatório final de peças, mas vou colocar o valor aqui a título de curiosidade. Começando aqui pelo Honda, um kit da Takal contendo uma corrente, 2 guias e um tensor ficou em R$ 753. Já para o Fluence, um kit aqui da Takal, que é um pouco diferente, no caso aqui do Renault, ele trabalha com 2 correntes, 3 polias, 2 guias e 2 tensores. Fica por R$ 1.257. É um kit que vem com mais peças, então naturalmente ele fica mais caro também. Falando agora em filtros, todos cotados aqui da MAHLE, começando pelo filtro de ar do motor, para o Civic ficou em R$ 71, para o Fluence R$ 50. Filtro de óleo, para o Civic R$ 23, para o Fluence R$ 36. Filtro de combustível, para o Civic R$ 20, para o Fluence R$ 14. Já o filtro de cabine, R$ 32 no Honda, R$ 50 no Renault. Falando agora em amortecedores, os 4 aqui da Monroe, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás. Para o Civic ficou em R$ 1.899, para o Fluence R$ 1.839. Também aqui ficaram preços bem aproximados, são carros de mesma categoria, mesmo porte, então não poderia ser muito diferente aqui pela lógica. E são carros de transmissão automática, então vamos falar aqui também da troca do fluido do câmbio. Começando aqui pelo Honda, que exige a norma ATF11 com relação a fluido. E essa transmissão aqui do Honda, é a automática convencional de 5 velocidades, pega pouca quantidade de óleo, pega 2,5 litros, considerando que é uma troca completa. Então cotei 3 litros aqui de um óleo genuíno Honda ATF11 mais um filtro da Vega. Ficou por R$ 363. Aqui bem acessível, justamente por essa quantidade de óleo mais reduzida. Já o Fluence aqui, a norma exigida pela Renault é a CVT NS2. E essa transmissão pega 8 litros, considerando a troca completa. Então, já dá para imaginar que vai ficar bem mais caro a troca aqui nesse carro, não é verdade? E eu encontrei que um óleo da Febi Bios tem código 27975 que atende a essa norma aí CVT NS2. E além dos 8 litros de óleo, também coloquei um filtro da Vega. Esse kit todo no Renault ficou por R$ 1.111. Então, bem mais caro a troca de óleo aqui. E é claro que aqui não estão inclusos os valores de mão de obra, porque pode variar muito dependendo da região do Brasil que você estiver me assistindo. Também pode variar muito o valor de mão de obra dependendo do processo de troca que você fizer, se vai ser por gravidade ou por máquina. Por gravidade é um processo mais barato, vai utilizar só essa quantidade de óleo mesmo aí descrita, porém não vai fazer aquela limpeza 100%, não vai eliminar todo aquele resíduo ali de óleo velho, vai ficar alguma coisinha na transmissão. Se você quiser um processo mais eficiente, tem que fazer por máquina, ou flushing. Porém, é um processo mais caro justamente por utilizar a máquina, Já tem o custo ali operacional da máquina e também você vai precisar utilizar uma maior quantidade de óleo, porque a máquina não trabalha vazia. Então, são coisas que você tem que ter em mente antes de fazer uma manutenção dessa em um desses dois carros. Mas somando aqui toda a cesta de peças, de trocas periódicas preventivas e descontando o kit de corrente de distribuição, como eu já disse, para o Civic vai ficar em R$ 7.237. Já o Fluence, R$ 7.534, um pouco mais caro no Renault. Essa troca de fluido da transmissão pesou bastante aqui no final. É claro que você não vai ficar fazendo essa troca aqui constantemente. Se você olhar lá no manual do proprietário, vai ver aqui
tem um bom prazo para você fazer uma troca completa, geralmente a cada 40 mil quilômetros, 60 mil, ou 2 anos, 3 anos, depende muito das condições de uso, cada manual especifica um prazo, então é um custo alto, mas que se dilui no longo prazo com certeza. Falando agora aqui em custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio, os dois veículos utilizam motor flex, porém a gasolina tem um preço proporcionalmente mais vantajoso comparado ao etanol, pelo menos aqui na minha região. Porém esse preço subiu bastante agora nos últimos dias aqui, início de janeiro, foi para R$ 5,59 o litro. E o Civic tem um tanque de 57 litros, enquanto o Fluence tem um tanque de 60 litros. Então, vai ficar em R$ 318,63 para encher o tanque do Honda e R$ 335,40 para encher o tanque do Renault. E como que é o consumo? Pegando aqui dados de ficha técnica agora. Começando pelo Civic na cidade, ele faz 6,4 km por litro com etanol e 9,7 com gasolina. Já na estrada, 9,4 no etanol e 3,8 na gasolina. Já o Fluence na cidade faz 5,9 no etanol e 8,6 na gasolina. Na estrada, 7,5 no etanol e 10,9 na gasolina. Então observamos aqui que em dados oficiais, o Honda é bem mais econômico. Claro que vai depender também do seu modo de guiar, do trajeto e do trânsito que você pegar também. Mas ainda falando em dados de ficha técnica agora em autonomia, com o tanque cheio de etanol na cidade, o Civic pode rodar 365 km, se tiver com gasolina 553. Já na estrada com etanol 536 km, com gasolina 787. Já o Fluence na cidade com etanol 354 km, com gasolina 516. Na estrada com etanol 450 km, com gasolina 654. Então, aqui vimos que o Civic tem uma autonomia melhor, mesmo tendo um tanque ligeiramente menor, mas como o consumo de combustível dele é bem melhor, bem mais eficiente, então o Civic se sai melhor nesse quesito. Mas será que isso vai se repetir quando falarmos aqui de lista de equipamentos? Começando aqui pelos itens que são comuns em ambos os veículos. Todos aqui contam com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, controlador de velocidade, faróis com acendimento automático, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, além de faróis de neblina. Agora eu vou falar aqui dos itens que são exclusivos do Honda. O que ele tem que você não vai encontrar lá no Fluence? São as aletas de mudança de marcha atrás do volante e Isofix no banco traseiro. E é só. Já o Fluence tem a mais que o Honda. O rebatimento elétrico dos retrovisores externos, o ar-condicionado é digital, porém é de 2 zonas, e ainda tem saída de ar para o porta-luvas e para o banco traseiro. Além disso, o Fluence tem limitador de velocidade ali acoplado ao controlador de velocidade, um item a mais. Além de limpadores de acionamento automático, teto solar elétrico, chave presencial do tipo cartão. O Fluence conta com airbags laterais mais airbags de cortina, controle de tração e estabilidade, faróis de xenon, luzes de rodagem diurna, lanternas de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Então, em lista de equipamentos, vimos aqui que realmente o Fluence se sai bem melhor. E na parte de entretenimento, de som, os dois contam com as conexões de CD, USB, Bluetooth, comandos no volante e câmera de ré. Porém, o Fluence tem a mais o GPS nativo. No entanto, vale ressaltar que para você utilizar as funções do GPS no Fluence, tem um controle remoto à parte, ou seja, a tela de GPS do Fluence não é touchscreen e ela fica mais distante lá no painel. Mas comparando agora os conjuntos mecânicos, começando aqui pelo Honda, ele utiliza o motor R20Z1. Ele é um comando simples no cabeçote acionado por corrente, como vimos aqui na parte de peças, e variador de fase para as válvulas de admissão. O variador de fase aqui é do tipo VTEC. Já a construção aqui do motor do Renault, que é de origem Nissan também, é o M4R. Aqui utiliza 2 comandos no cabeçote, então é um DOHC, também acionado por corrente e também com variador de fase para as válvulas de admissão. Porém, o sistema aqui de variação de fase é diferente, ele é por polia variável, ou seja, o modelo aqui é o VVT. Comparando aqui as potências,
O Civic gera 150 cavalos na gasolina e 155 no etanol a 6.300 RPM. Já o Fluence, 140 cavalos na gasolina, 143 no etanol a 6.000 RPM. De torque, o Civic gera 19,3 kgfm na gasolina e 19,5 no etanol a 4.800 RPM, enquanto o Fluence gera 19,9 kg na gasolina e 20,3 no etanol a 3.750 RPM. Então aqui observem que o Fluence tem menor potência final, porém tem mais torque, e esse torque vem num giro mais baixo. Então, enquanto no Civic você precisa esticar mais marchas e ainda não tem todo o torque do Fluence, o Fluence já entrega um pouco mais e mais cedo. É bem interessante. Em peso, o Civic é mais leve, 1.294 kg contra 1.372 do Renault. E isso garante uma relação de peso-potência bem mais favorável para o Civic, 8,3 kg por cavalo contra 9,6 do Fluence. Então, o Civic tem maiores números de potência e é mais leve. Consequentemente, suas ultrapassagens, retomadas de velocidade também vão ser mais rápidas, mais expressivas. Porém, a saída da inércia talvez não seja tão boa assim. Enquanto no Civic o 0 a 100 é de 10,9 segundos, no Renault é de 9,9 segundos. Então vemos aqui que peso-potência não é tudo. Em algumas situações o Civic vai se sair melhor, por exemplo, numa retomada de velocidade, já ali saindo de uma velocidade média inicial. Porém, para arrancar da inércia, saídas de semáforo, o Fluence vai ser um pouco mais rápido. Porque geralmente está relacionado ao câmbio, à configuração de transmissão, que nos dois aqui é automática. Porém, o Civic utiliza uma transmissão convencional de engrenagens epicíclicas, e planetárias, com 5 marchas e acoplado ao motor por conversor de torque. É um câmbio visando mais o conforto, suavidade nas trocas de marcha. É um câmbio de construção mais pesada, mais robusta, que acaba roubando um pouco mais de potência para si mesmo, Então, é aí que acaba atrasando um pouco essas saídas de semáforo aí, principalmente. Já o Renault utiliza uma transmissão do tipo CVT, aqui a JF015E, que simula 6 marchas, tem até opção de trocas ali na alavanca, mas é apenas uma simulação ali da posição da correia. De fato, é uma transmissão que não tem buracos ali de trocas de marcha de uma para outra. Então, é outro detalhe que favorece no 0 a 100. Enquanto o Civic está lá trocando de primeira marcha para segunda, talvez até colocando uma terceira para chegar no 100 por hora, o Fluence está despejando torque e potência máxima de forma constante. Ele não está ali subindo o giro, chegando no torque máximo. Ele já está saindo ali dos 5.000 RPM e mantendo ali. Então, por isso ele acaba se tornando mais rápido. E também, só por não ter as trocas de marcha, já não perde tempo realmente, de fato, enquanto o Honda está ali tentando aliar uma troca de marcha rápida e ao mesmo tempo sem dar tanto tranco. Então, eu diria que é uma vantagem aqui para o Renault. Sistema de suspensão, ambos utilizam McPherson na dianteira, porém na traseira o Civic usa duplo A, braços sobrepostos, e o Fluence usa eixo de torção. Já em sistema de freios, ambos utilizam disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. E os dois contam com direção elétrica com assistência variável de acordo com a velocidade. Porta-malas do Civic 449 litros, do Fluence 530, outra vantagem aqui para o Renault. E ambos contam com um banco traseiro rebatível e bipartido, então dá para aumentar essa capacidade de carga se você precisar e dá também para levar um passageiro ou dois ali, mesmo rebatendo parte do encosto traseiro, que é bem interessante. E quais são os pontos positivos principais de você adquirir um desses dois carros? Primeiro aqui falando do Civic, ele utiliza um motor bem resistente, confiável, bem consolidado aí da linha Honda, um dos mais resistentes que temos aí no nosso mercado. De boa oferta de peças, você encontra tudo com facilidade, preços na média, como vimos aqui em números. É um motor que não utiliza mais tanquinho de partida frio, Aqui já é o Flex One, então ele utiliza pré-aquecimento dos bicos em dias frios, o que é uma vantagem, com certeza. De bom desempenho, aliado a um bom consumo de combustível, carro de ótimo espaço interno, principalmente para quem vai no banco traseiro, conta com assoalho traseiro plano, ótimo ali espaço para os pés, principalmente de quem vai no meio ali do banco.
Além disso, carro de excelente estabilidade, é essa a sua proposta. É um carro que conta com suspensão independente nas 4 rodas, então brilha mesmo aí em curvas de alta velocidade. Posição de guiar mais esportiva, é um carro mais baixinho, voltado para essa característica. Você senta bem abaixo ali mesmo e tem uma experiência mais esportiva. Lista de equipamentos é ok apenas para sua categoria, para o seu ano de fabricação. Porta-malas também de capacidade mediana, não chega nem perto de ser um dos melhores da categoria, mas dá para levar bagagens da família toda ainda com certa tranquilidade. E é um carro bem valorizado, de boa revenda, como vimos aqui em números, então anunciou, vendeu. É um carro que não perde muito valor ao longo prazo, então também você não perde muita grana com ele lá na frente. Já o Fluence tem como pontos positivos principais o seu motor também igualmente robusto, confiável, como eu disse, de origem Nissan, então ótimo padrão construtivo com certeza, também um motor de boa oferta de peças, com preços na média também, muita coisa aqui bem próximo do Civic, do Corolla e de outros aí do segmento, como vimos aqui em números. É um carro de bom desempenho também, como vimos aqui, principalmente nas arrancadas, ele se sai melhor por causa do câmbio CVT, consumo condizente com a categoria, apesar de não ser tão econômico quanto o Civic, mas ainda assim se sai na média, ainda estamos falando de um 2.0 automático aspirado. Carro também de bom espaço interno, apesar de não ter o assoalho traseiro plano, mas ainda conta com um bom espaço ali para os joelhos. Lista de equipamentos excelente, melhor do que vários de seus concorrentes aí, com certeza, melhor que o do Civic aqui, por exemplo, não tenha dúvidas. É um carro de ótimo conforto ao rodar, aqui a suspensão já é mais calibrada para essa característica, é um carro para se cansar menos em longas viagens, também tem boa estabilidade, não tão boa quanto o Civic, mas ainda assim é um carro que curva com certa segurança, porta-malas de ótima capacidade e é um carro de excelente custo-benefício, ele custa menos que um Civic, que um Corolla e entrega muito mais em equipamentos. Agora falando aqui de pontos de atenção ou pontos negativos de cada um deles, o Civic utiliza um motor que trabalha com tuchos mecânicos, ou seja, exigem ajuste preventivo periódico de folga de válvulas. Se você não fizer, esse motor pode sim passar a gastar mais combustível e perder potência. Além disso, a suspensão do Civic ela é de calibragem mais dura, mais rígida, voltada para esportividade, para desempenho, porém cobra seu preço no conforto ao rodar. É um carro de batida mais seca, infelizmente, e também mais baixo em relação ao solo, raspa o fundo com mais facilidade, o que também é um ponto negativo. E assim como vários outros veículos aí de época e dessa categoria, não é um carro homologado para receber reboque, carretinha. Já o Fluence tem como pontos de atenção principais o seu motor que, diferente do Civic, ele utiliza tanquinho de partida frio, então é um cuidado a mais que você tem que ter ali, principalmente no inverno, Ter que ficar abastecendo aquele tanquinho ali para sair de manhã se estiver utilizando etanol. Além disso, câmbio CVT é um bom câmbio, bem eficiente, que aqui no Fluence já utiliza trocador de calor, então é mais difícil de passar por problemas de superaquecimento, mas não dispensa a troca de óleo periódica preventiva, assim como o Civic. Porém, aqui no Fluence, se você não se atentar para esse detalhe, ele sofre um pouco mais com problemas de superaquecimento. Fazendo a manutenção correta, vai ser bem difícil isso acontecer. Além disso, tem relatos aí de infiltração de água no módulo do ABS. Ali a água ela escorre justamente ali naquela churrasqueira, aquela proteção de plástico ali embaixo do limpador de para-brisa. E tem uma falha ali de projeto realmente do dreno dessa água que deveria ir para o paralama, mas não vai. Ela acaba pingando justamente em cima do módulo do ABS. E se isso ficar acontecendo com frequência, pode causar corrosão e danificar essa peça que é cara. Então, tem até vários vídeos aí no YouTube ensinando como você fazer uma proteção para evitar que isso aconteça. É algo para se observar. Também tem alguns relatos aí de estalo na coluna B quando passa por desníveis principalmente. Isso era mais comum nos Fluence 2011, 12, 13, foi sendo corrigido ao longo do tempo, mas é algo que pode acontecer em algumas unidades. O GPS, como eu disse, nesse carro ele tem, mas o acionamento é por controle remoto. Acabamento, ele é apenas ok, utiliza até materiais de boa qualidade ali em alguns pontos específicos, mas em alguns outros a qualidade é bem duvidosa. Ali, por exemplo, em volta da moldura do ar-condicionado, costuma descascar com certa facilidade.
Os puxadores de porta ali das portas dianteiras fazem um barulho bem chato que incomoda bastante quando você aperta ali, parece que tem alguma coisa quebrando ali dentro, moendo mesmo, algo que incomoda. Não que o acabamento do Civic seja muito primoroso também, utiliza plástico duro ali sua grande maioria, então eu diria aqui que nenhum dos dois se sai muito bem em relação a acabamento. Além disso, aqui no Fluence, algumas peças externas de acabamento podem ser um pouco mais caras. Por exemplo, nessa versão Privilege, né, que vem com faróis de xenon e luzes de rodagem diurna DRLs, né, de LED. Tudo isso é um pouco mais caro, né, do que sistemas mais convencionais. Os faróis de xenon aqui do Fluence, por exemplo, né, utilizam lâmpadas que são naturalmente mais caras. O reator utilizado para alimentar essas lâmpadas também é bem caro. Se queimar é difícil de encontrar e isso tudo acaba fazendo o seguro desse carro tendendo a ser um pouco mais elevado também, e por essas razões o Fluence acaba se tornando um carro mais de difícil revenda. Somado isso também ao fato de o Fluence ter mais sistemas ali eletrônicos, elétricos, embarcados, muitos sensores ali, muita coisa, muito aviso no painel, qualquer coisinha, qualquer variação ali de funcionamento dá um aviso no painel, qualquer probleminha. É bom, né, porque você fica sabendo que está passando por alguma coisa, mas acaba exagerando muito, né, isso é bem comum aí de carros franceses, né, Citroën também é dessa forma, então no dia a dia isso pode incomodar um pouco mais, você ter que ficar ali toda hora resolvendo alguma anomaliazinha ali de funcionamento. E falando aqui de dimensões de cada um desses dois veículos, começando aqui pelo comprimento. Enquanto o Civic tem 4,52, o Fluence tem 4,62. Então, um pouco mais comprido, atenção redobrada nas manobras, nas vagas para estacionar. Largura do Civic 1,75, do Fluence 1,81. Mais espaço um pouco para os ombros de quem vai no banco traseiro. Altura 1,45 no Civic, 1,47 no Fluence, praticamente um empate técnico. Na prática, você vai observar mais a altura do solo. Não tenho os números aqui oficiais, mas é visível que no Fluence é um pouco mais afastado do solo. Então, é um carro que raspa menos comparado ao Civic. Já o entre-eixos do Civic tem 2,67 m, do Fluence 2,70 m. Se traduz um pouco mais no espaço ali para os joelhos, mas também diferença bem sutil. Já o coeficiente aerodinâmico do Civic tem bons 0,28 de CX e o Fluence 0,33. Então, o Civic é um carro que corta o vento um pouco melhor que o Fluence. Talvez esse seja um dos motivos dele ter um consumo ligeiramente melhor comparado ao Renault. Mas me diga você, frente a toda essa análise, qual desses você levaria para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui desse lado uma playlist com vários comparativos nesse formato. E desse outro aqui, para você que quer ver um comparativo completo aí com os principais sedãs médios que temos no mercado, para você que ainda está na dúvida, talvez está olhando um Corolla, um Jetta, um 408 ou vários outros carros aí do segmento, esse vídeo aqui vai te ajudar bastante a escolher o próximo carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.